Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme. Vamos para mais um Direto ao Ponto, que é um quadro aqui no canal onde eu busco trazer curiosidades bíblicas de maneira geral. E hoje eu quero refletir um pouco sobre essas palavras, né? Sheol, Hades, Gehenna, Tártaro, o que é que elas significam? Vamos começar por Sheol. Sheol é uma palavra que aparece mais de 60 vezes no Antigo Testamento e é uma palavra hebraica. Tem uma versão da Bíblia chamada King James, que ela usa essa palavra Sheol de uma maneira um tanto quanto duvidosa e contestável, né? Por exemplo, essa versão afirma que o salmista, em Salmos capítulo 116, ele escreveu que as angústias do inferno tinham se apoderado dele. Bom, isso é um pouco complicado, porque quando a Bíblia se refere ao inferno, ela se refere no sentido literal de ser um lugar de tormento, de punição e de castigo, né? Então, talvez uma outra palavra se adequasse melhor a esse contexto. Essa mesma versão afirma em Jonas capítulo 2, versículo 2, que Jonas estava no inferno, mas na verdade Jonas estava na barriga do peixe. Então fica complicado a gente entender dessa forma. Existe um ensino, gente, que diz que o Sheol, ou inferno, né, é um lugar para onde todos vão após a morte. Justos, ímpios, tudo junto e misturado, né? É um ensino que afirma categoricamente que o Sheol é um lugar neutro, é um lugar de sombras, é um lugar onde não há bênção nem dor. Eu concordo com a parte que diz que não há bênção, mas é difícil entender que é um lugar onde não há dor, porque o próprio Moisés escreve que a ira de Deus arde lá, né? E também é complicado a gente aceitar a ideia que após a morte não existe um lugar de bênçãos pela expectativa com que os crentes encaravam a morte, né? No livro de Salmos, capítulo 16, versículo 10, o salmista escreve palavras muito fortes a respeito da expectativa que ele tinha após a morte. Ele diz: não deixarás que o inferno se apodere de mim, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. E o próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, afirma: eu prefiro morrer e estar com Cristo. Então eles enfrentavam a morte com grande expectativa. É difícil a gente afirmar que o inferno é um lugar neutro e que após a morte não existe um lugar de bênção, porque de fato a Bíblia mostra que existe. Mas existe um outro ensino também, gente, que dizia que o inferno era um mundo subterrâneo dividido em duas partes, né? Uma para os justos e a outra para os ímpios, né? Na verdade, esse é um ensino que teve origem na mitologia grega e ganhou força, né? Porque ele foi incorporado na literatura apócrifa judaica. E é justamente o ensino sobre o Tártaro e o Elísios. E é justamente o que eu vou falar daqui a pouco para você entender melhor e ter uma base, uma noção melhor disso que eu estou falando. Agora, esse ensino ganhou força, né, no decorrer dos anos, só que ele não tem base bíblica, porque no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, está escrito que o ímpio será lançado no inferno, no Sheol. Não existe ali uma divisão, não existe um compartimento, um setor. Quando a Bíblia se refere a inferno, ela se refere no sentido genérico mesmo, e jamais no sentido de que ele é dividido, né? Alguns afirmam que aquela passagem em que Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, em que ele cita a expressão seio de Abraão, se refere então a uma divisão no Sheol. Só que isso não é correto, porque Jesus, ao falar essas palavras, seio de Abraão, ele estava se referindo a uma cena em que o mendigo Lázaro era o convidado de honra num banquete celestial com Abraão, que é o patriarca dos judeus. Isso fica mais claro quando a gente vai para o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 11, em que Jesus também cita essa expressão e se refere a um grupo de pessoas que foram salvas por Jesus, reunidas ao redor da mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, e não num compartimento do Sheol, né?
como alguns afirmam. Mas existe, gente, um outro ensino também. Esse ensino, ele diz que o Sheol é um nada existencial, né? É como se fosse um mar do esquecimento. Esse, na verdade, é um entendimento das Testemunhas de Jeová que teve origem com o pastor Russell. É complicado porque em Deuteronômio capítulo 32, versículo 32, a gente percebe que a ira de Deus está queimando no mais profundo do Sheol. É isso que está escrito lá. Se a gente substituir a palavra Sheol por uma dessas expressões, mar do esquecimento ou nada existencial, não vai fazer nenhum sentido, não é verdade? Então Sheol ou Hades, né, significam basicamente um estado condicional ou um lugar literal ou figurado, a depender, claro, do seu contexto, sempre dependendo do seu contexto. Sheol pode significar inferno, que é o lugar de tormento. Salmos capítulo 9, versículo 17, repito, está escrito: os ímpios serão lançados no fogo e todas as nações que se esquecem de Deus. Esse Sheol aqui, ou inferno, ou fogo, significa um lugar de tormento, mas Sheol também pode significar sepultura, né? E aí, nesse caso, sim, justos e ímpios vão para o mesmo lugar com o corpo, né? Com o corpo, após a morte. E também pode significar estado de morte. Tudo isso que eu falei se equivale para a palavra Hades também, porque Hades pode significar inferno, como na parábola do rico e do Lázaro. Hades pode significar sepultura, como por exemplo quando Pedro afirma que Jesus, a alma dele não havia permanecido no Hades. Ele está fazendo, na verdade, um contraste com Davi e, na verdade, em relação a Jesus, o túmulo está vazio, né? No que diz respeito ao nosso Senhor Jesus. E também pode significar estado de morte. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, está escrito que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Esse inferno aqui entenda-se como estado de morte no sentido figurado ou personificado mesmo, no que diz respeito a Jesus ter o total poder e autoridade sobre a morte, né? E destruiu aquele que a utilizava como uma arma contra nós, né? Conforme está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então é nesse sentido aqui também. A gente não pode afirmar que nessa passagem que Jesus tem as chaves da morte e do inferno se refere ao lugar de tormento, porque o diabo não é o dono de nada, muito menos do inferno, né? Vale a gente ressaltar que o inferno é um lugar de punição de Deus e não de diversão do diabo, né? O diabo, ele teme o inferno. Tem Mateus também, capítulo 16, versículo 18, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nesse caso aqui, entenda essa passagem como dizendo: nem a morte poderá triunfar sobre a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo está guardada no Senhor. Agora, existe uma exceção também na palavra Hades, que ela pode significar ruínas, né? Como, por exemplo, Mateus, capítulo 11, versículo 23, e Lucas, capítulo 10, que são passagens paralelas, afirmam isso. Jesus, ele profetiza contra Cafarnaum, e ele diz: ó Cafarnaum, que hoje se ergues até o céu, amanhã serás abatida até o inferno. Jesus não está dizendo aqui que Cafarnaum seria salva e no futuro seria condenada, não. Ele estava querendo se referir ao poderio de Cafarnaum, que no futuro seria arruinado. E, de fato, Cafarnaum era uma cidade muito favorecida em vários aspectos, só que as pessoas se aproveitavam desses privilégios e, por isso, Jesus profetizou contra elas, nesse sentido mesmo, de que ela seria arruinada. E isso se cumpriu, né? Quando os judeus tiveram um confronto com os romanos, a cidade de Cafarnaum foi completamente destruída. Então a gente precisa estar muito atento quando aparecem as palavras Sheol e Hades, né? E entender o que o contexto nos ensina, porque elas têm essa variação de significados. Agora tem a palavra Gehenna também, gente. A palavra Gehenna, ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. E a palavra Gehenna, ela vem do grego e significa Vale de Rinom. O que era o Vale de Rinom? Era um vale que se localizava no sul de Jerusalém, no Antigo Testamento, onde se ofereciam ali sacrifícios, né, para o deus pagão chamado Moloque. Inclusive, dois reis, né, como Acais
e Manassés, reis ímpios de Israel, ofereceram seus filhos como sacrifício para esse tal do deus pagão Moloque. E Jeremias profetizou contra aquele povo, né, que estava se desviando cada vez mais dos caminhos de Deus, de que aquilo tudo não ficaria impune aos olhos do Senhor. E depois, quando veio o rei Josias, ele simplesmente destruiu aquele altar pagão e usou aquele lugar como um local de incineração e de descarte para tudo que não prestava em Jerusalém. Agora é interessante ressaltar aqui que a palavra Hades e Gehenna, elas são distintas. A palavra Hades também pode significar inferno e Gehenna sempre significa inferno. A diferença é que a palavra Hades, quando ela significa inferno, ela quer dizer um lugar de punição das almas antes do juízo final, e a palavra Gehenna significa um lugar de punição do corpo e da alma após o juízo final. Essa seria basicamente a ideia das duas palavras que aparecem bastante na Bíblia. Agora tem uma última que só aparece uma vez, que é justamente a palavra Tártaro. Essa palavra aparece apenas uma vez, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, quando Pedro ele afirma, lançando-os no Tártaro, ou seja, lançando-os no inferno. Corretamente aparece a tradução como sendo inferno, porque de fato é isso que significa. Na verdade, essa palavra Tártaro tem a mesma ideia da palavra Hades, quando ela significa inferno, né? No sentido de um lugar de punição da alma antes do juízo final, seria essa a ideia. Tártaro, para os gregos, era um lugar de punição também dos perversos, né, onde eles repousavam após a morte. E Elísios, né, em contraste com Tártaro, era um local de repouso após a morte das pessoas boas. Pedro, quando usou essas palavras, ele estava se dirigindo aos gregos, então ele queria ser entendido. Ele usou uma linguagem próxima daquelas pessoas para que ele ensinasse o verdadeiro evangelho de Cristo. Paulo também já fez isso, não é verdade? Não sei se você lembra. Paulo ele já citou 3 poetas gregos para iniciar sua pregação, quando ele estava falando aos atenienses, e ele citou Epimênides, Cleantos e Aratus, né? 3 poetas gregos, e assim ele iniciou a sua pregação, e ele falou isso, né, para que ele fosse compreendido de uma forma mais clara por aquelas pessoas. Então, gente, basicamente são essas as palavras que aparecem na Bíblia que podem significar inferno e que a gente precisa estar bastante atentos quando essas expressões aparecem e deixar com que o contexto nos ensine de maneira mais clara. Sempre ficar atento ao contexto, né? Existem aplicativos que você pode baixar para ler a Bíblia original hebraica e grega no Novo Testamento, no Velho Testamento, para que você faça comparações e aprofunde ainda mais os seus estudos. Eu aconselho fazer isso. É muito bom se aprofundar cada vez mais no ensino da palavra do Senhor. No livro de Samuel está escrito que os caminhos de Deus são perfeitos, a palavra de Deus é provada no fogo e é escudo para todos aqueles que nela confiam, né? No próximo vídeo, gente, eu estarei respondendo a seguinte pergunta: Jesus desceu ao inferno? Bom, isso é uma dúvida de algumas pessoas. Eu gostaria de contextualizar com vocês também, através de alguns versículos que eu não citei aqui, mas eu ainda vou citar, né? Posso até usar alguns versículos que eu também usei aqui nesse vídeo, tá certo? Então, é basicamente isso. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.